Olá, meus amigos do canal Em Direita. Hoje eu vim falar sobre pecado. Isso é uma palavra que ninguém gosta de ouvir mais, é uma coisa do passado, coisa de crente, coisa de religioso e etc e tal. E realmente é um assunto maçante. Mas a gente precisa lidar com o nosso pecado e quais são os processos que a gente passa para poder superar isso da melhor forma possível. Bom, primeiro a gente tem que imaginar que o pecado é como uma diabetes, é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. Então você pode ter uma vida saudável, sabendo que tem aquela doença e de vez em quando ela vai se manifestar, e aí você tem que estar sempre se cuidando para que os efeitos dessa doença não tenham uma reação na sua vida. É comum um processo de quando a gente se converte. Acho engraçado esse processo porque ele é assim: você se converte, você conhece, né, Yahushua, seu sacrifício, a palavra, e aquilo te encanta e é o primeiro amor, e você fica assim: nossa, Deus é lindo, caramba, ele morreu por mim, gente, é muito amor, cara, descer do trono pro papá, não sei o que. Aí depois você vai passar pelo outro processo, que é aquele processo de como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Tá, eu não posso mais pecar, né? Porque eu não posso mais ser aquela vida. Mas aí tem tantas variáveis, que tem pessoas que desistem, tem pessoas que vão por outro lado, ele entra no modo eu sou salvo e o meu dedo tá na cara de todo mundo. E aí a pessoa foca na vida dela, que são os religiosos, em acusar os outros, ele descobriu o pecado, então ele quer acusar os outros daquele pecado, então ele fica procurando pecado nas pessoas. Usa aquela informação pro mal, entende? Tem gente que desiste, tem gente que simplesmente vira religioso, né? Ele começa a achar que ele tem que fazer coisas e mais coisas para ele, né, ser santo, ser salvo e etc. E aí ele se perde e quando ele vê, ele não tá servindo mais a Deus, ele tá servindo a ele mesmo no intuito de que ele alcance como se fosse um cargo, né? Sabe aquele funcionário que puxa o saco do chefe para chegar lá, uma coisa que a pessoa perdeu o foco, a essência. E é difícil a gente entender essa essência, porque nós estamos lidando com um mundo, né? Porque cada pessoa é um mundo, né? Tem várias outras seres orbitando ao redor dela, as suas ações interferem na vida dos outros, as ações dos outros interferem na sua vida. Não existe só o pecado que você pratica com o seu corpo, tem o pecado que você pratica com o seu pensamento, tem o pecado que sai pela boca e tem o pecado que entra também, né? Porque, tudo bem, pecado, tá, mas se você encher a sua cara aí e beber muito, entrou pela sua boca, né? Se você comer demais, se você ficar obeso porque você não se controla, é o pecado da gula. Então, tudo isso tem variáveis. E, gente, esse negócio de comer, tem gente que vive pra comer, tá bom? Eu conheço gente assim, que a vida da pessoa é comer nos melhores lugares, é fazer os melhores pratos. Eu achei que isso não existisse, mas isso existe. Mas enfim, são muitas variáveis, né? E isso que a gente precisa lidar, né? E aí, quando você vai ler a palavra, tem várias coisas, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Aí você fica, né? Mas, quando você vai ler o que a Yahushua fala, né? Ele fala assim, aquele que crê, né? E aceitar, né? Que eu me aceitar como Senhor Salvador, né? Será salvo. Tá, mas e só isso? Não, mas como? Só isso? Você crê que ele morreu naquela cruz para te salvar, que o Pai o enviou. Você crê? Então, você aceita você quer essa salvação? Você confessa isso da sua boca? Você quer ser uma nova criatura? Então você será.
Mas aí você fala, tá, mas como é que funciona isso? Como é que eu sei se eu sou uma nova criatura ou não? E como é que eu vou fazer esse processo de mudança? É difícil, eu sei que é difícil. Porque a gente é pecador, é como se você colocasse, sei lá, uma criança perto de um monte de brinquedos e só que eles não são brinquedos, são armadilhas, mas aí você falasse para a criança não toque ali, né? E desse poucos brinquedos bem chatos, inclusive para ela ficar ali naquele ambiente. E aí ela, sabe, a chance de vacilar de vez em quando é grande e a gente precisa saber lidar com todo esse processo interior que a gente tem. E esse é o processo mais difícil. Eu acho, isso é uma opinião minha, que o nosso maior inimigo não é Satanás, nem seus demônios. O nosso maior inimigo somos nós. Nós somos a nossa sabotagem. A gente sabota a nossa vida várias vezes com insegurança, mentiras, medos, arrogância, prepotência, né? Às vezes a gente acha que a gente é melhor que os outros, se acha superior. Às vezes a gente se acha inferior demais. Às vezes tem medo. Às vezes é muito pra frente, né? Pra frentex, como dizia antigamente. Então, são muitas coisas que você tem que tomar cuidado. Bom, Yeshua diz que o fardo é leve. E ele veio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele coloca de uma forma tão simples. Todos os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, você não vai endeusar ninguém na sua vida, porque tem gente que tem ídolos, mas não é só aqueles pagãos que tem ídolo. Tem gente que tem ídolo, o filho é um ídolo, o marido é um ídolo, a mãe é um ídolo. Devemos amar as pessoas, mas ídolos não. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é aquela premissa. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Simples assim. Ou faça, né, daí complementando, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Você gostaria que te estendessem a mão, que te ajudassem, que te dessem um puxão de orelha quando fosse necessário, que te levantasse no momento que você cai. Então, isso é o que a gente gostaria que fizessem conosco. Então, isso é o que a gente faz para as pessoas. E um exemplo que hoje até usei aqui, um dia que eu estava fazendo live com o PP, e que eu preciso repetir porque se encaixa nesse assunto, é que pecado você tem que encarar como se fosse uma dieta, sabe? Tipo, você tá fazendo uma dieta rigorosa, que sabe que é pelo seu bem, pela sua saúde, né? Você tá com o triglicérido lá em cima e tá mal e tá, não sei o que, você precisa fazer uma dieta por questão de vida ou morte. Você tem, sei lá, gordura no coração. Aí você vacilou, comeu uma pizza, tomou um refrigerante, aí pronto. Você joga tudo pro ar, porque você errou, você não consegue. Não é assim que funciona. A gente erra, vai errar, você vai cair muitas vezes, mas levanta, sabe? Tira a terra da cara, limpa o joelho, fica de pé e continua. Não desista de ser bom. Alguém te traiu, te roubou, te feriu, te machucou. Ou você feriu alguém, traiu, mentiu, roubou, sei lá. Você foi o efeito, ou você recebeu o efeito de uma ação, sofreu o efeito de uma ação que te provocaria uma ira, um ódio, né? Ou se você pecou contra alguém, você te provocaria uma culpa terrível. Não importa o que aconteça, levanta, limpa a terra do seu joelho e continue no seu caminho. O importante da gente ter uma vida em santidade, a gente tentar pelo menos ficar em conexão com o Criador, é que
quando você cair, isso é fatal, porque não há um justo sobre a terra, pelo menos são quedas menores, sabe? Quando você está realmente em comunhão com o Eterno, você às vezes cai, mas são pequenas falhas que fácil de corrigir. Mas quando você já não tem mais uma vida de oração, você não aprende a palavra, você não estuda, você não conhece, você não tem conexão, porque se você não conhece esse Deus que você diz que ama e tal, não tem como você ter conexão, entende? Você precisa criar um vínculo. Eu muitas vezes me afastei do evangelho porque hoje eu entendo, eu não tinha criado um vínculo. Mas como é que você cria um vínculo? Conhecendo de fato, buscando saber quem é, por que aconteceu isso em tal época, por que essa história, e por que fulano morreu, e por que fulano viveu, e por que aconteceu isso. Eu quero te entender. Pelo menos o básico. Lógico que nós nunca vamos compreender o criador do universo todo, né? Olha quem nós somos, uma formiga. Mas a gente precisa entender a essência dele. Porque ele fala que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se você é capaz de amar, você é capaz de pensar, você é capaz de agir, de proteger, sabe? De batalhar, de ter coragem, são características dele. E as características más são as características do pecado, do diabo na nossa vida. Que foi essa opção que ele deu, de deixar a gente um ser misto. Então você tem que entender as características do Pai para que você possa ter essas características mais vivas dentro de você. E o caminho que eu posso te indicar, que não é fácil, por isso que ele fala que é um caminho estreito, porque envolve muitas abnegações, muita resiliência, muita fé, né? É justamente você tentar conhecer o Criador. Se esforçar para conhecê-lo. Se esforçar para estar sempre em comunhão com Ele. E se pecar, vai pecar, porque todos nós pecamos. Se arrependa, respira fundo, tenta não fazer de novo, se esforça para não repetir, se esforça para ser uma boa pessoa. E não entra na pilha dos religiosos, na pilha do teu próprio pensamento, porque às vezes o inimigo vai mandar seta na tua cabeça, ele vai tentar te acusar. Sabe, você não consegue. Fica aquela voz, sabe, você não consegue. Você não é assim. Então, não ouça isso. Você pode ser a melhor versão de você. E eu tenho certeza que é isso que você quer. Ser o melhor que você puder ser, né? Ser uma versão muito boa e deixar um legado nessa terra, porque o legado que a gente deixa não é dinheiro. A marca que a gente deixa aqui, quando a gente vai, né? É o quão bem a gente fez, o ambiente que a gente estava. Se afaste de pessoas tóxicas, pessoas que a energia delas é péssima. Porque se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Então, que os nossos olhos sejam bons e que a gente tenha força para seguir essa caminhada. Você precisa, principalmente agora nesse tempo de apocalipse, onde o mal está superabundante, mas a palavra diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, porque ele entende que são mais variáveis de pecado que a gente tem que lidar, né? E então, fique tranquilo, que de alguma forma as coisas estão sob controle. E você vai falhar, todo mundo falha. E ele sabe disso. É por isso que nós temos a graça. Porque se fosse pelas obras a gente não conseguiria ser salvo. Ir para um lugar melhor. Viver uma vida melhor. Tá bom? Então seja você uma versão melhor de si mesmo. Dê isso de presente a você, que eu tenho certeza que você merece. Busque ser feliz
ter paz, ser uma pessoa do bem. E o resto vai dar tudo certo, de alguma forma. Por hoje é isso, um beijo, a Gigi, fique com Deus. Tchau, tchau, bom fim de semana.